dia. Não está saindo o microfone. Amém. Não está saindo. Oi, agora sim. Agora sim. Vou fazer uma leitura que se encontra em 1 João, tá? Do capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós estamos reunidos aqui a convite de Deus porque, como eu já disse em primeiro lugar, quando o microfone estava desligado, Ele nos amou primeiro, né? Então, é pela graça e misericórdia dele que nós estamos aqui para adorar o Senhor. Amém. Oremos adorando a Deus. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, diante de ti, apresentando nossos agradecimentos, nossa adoração a ti, Senhor. Pois nós reconhecemos que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nós te adoramos porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E porque o Senhor, antes de tudo, é. Obrigado por todas as coisas, Deus. Nós te adoramos. Amém. Amém. Agora os irmãos acompanham a leitura que eu farei. Isso, está em 1 Coríntios, do capítulo 15, versículo 1 a 11. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Louvemos ao Senhor. Coloca em pé. Vamos ficar em pé para cantar ao Senhor. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, ó, dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador, eu venho como estou.
porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu nada posso merecer, tu vês me prestes a morrer. Jesus, a ti me vou render, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, é meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Os irmãos podem sentar? Nós faremos uma leitura responsiva que se encontra em 2 Crônicas, do capítulo 6, do versículo 22 ao 31. Tá? Eu lerei os... Isso? Os pares. Os pares e vocês vão ler os ímpares. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, Ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, Ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste em herança ao teu povo. quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Como disse o louvor, nós viemos à casa de Deus como estamos, né? E o Senhor é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Neste momento faremos uma oração de confissão pelos pecados em silêncio, e em seguida o silêncio será quebrado com um cântico. Oremos.
Obrigado, Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa de oração, Pai. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Agora, Pai, diante de Ti, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Estamos diante de Ti, confessando que somos pecadores, que somos infiéis, Pai, que pecamos no falar, no agir, no pensar e principalmente na omissão, Pai. Mas entendemos também que, ao aceitarmos Cristo como único e exclusivo Salvador de nossas vidas, Pai, os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Seu Filho derramado na cruz do Calvário, Pai. Amém. Obrigado, Pai, por esse ato de tão grande amor para conosco, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. O anúncio do perdão diz: a palavra do Senhor é anunciada a todas as pessoas que se arrependem de seus pecados, cientes de nosso arrependimento e sabendo que o Senhor nos perdoou pela graça do Senhor Jesus. Assegurados na palavra que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado justo ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Confiamos que o Senhor ouviu nossa confissão sincera, no amor e na graça de Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor, com hinos e louvor e cânticos espirituais. Louvemos. Quem puder ficar em pé, louvar ao Senhor de todo o coração, como diz nessa música, em espírito e em verdade, te entregamos nosso viver. Amém? Entregamos
átrios do Senhor, teu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Teu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora, meu Senhor Jesus, de contigo andar, glória a Deus. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Essa canção é bem antiga, mas alguns falaram que não conhecem. Então, para quem não conhece, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas
aqueles que estiverem preparados com os seus dízimos, podem fazê-lo nesse instante, em agradecimento a tudo o que o nosso Senhor tem feito, devolvendo uma parte, um pouco, porque Ele merecia muito mais. Mas Ele nos dá a oportunidade de fazê-lo. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, Deus Santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, Deus Santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus bendito, grandioso, só tu és nosso Rei, Senhor e Salvador sobre toda a terra e céus. Glória a Deus, louvado seja. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Sim, por Senhor. tuas maravilhas, pelo teu cuidado e principalmente pelo teu infinito amor. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela semana que passou
E agora te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a semana que se inicia, que o Senhor cuide de cada um aqui, de cada pessoa, de cada lar, de cada familiar, daqueles que estão aqui, daqueles que estão assistindo pelo vídeo. Que o Senhor abençoe, Senhor, a cada um conforme o teu propósito, o teu querer, Senhor. Amém. Obrigada pelos dízimos e ofertas, obrigado por aqueles que têm mantido este lugar, por aqueles que têm sustentado essa obra. Amém. E que seja, Senhor, tudo para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Agora te pedimos, Senhor, pela palavra que será proclamada, Sim, Senhor. que venha do teu coração para o nosso coração, que nós estejamos atentos, que nós possamos nos desligar do que está lá fora e nos concentrar aqui, Amém. para entendermos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Júlio. Usa, Senhor, como teu instrumento em Amém. tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada mais uma vez por tudo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Bom dia, graça e paz. Estão alegres? Todo mundo já chegou aqui? Estou vendo que vocês estão aqui, tudo muito bonito, né? Mas vamos chegar aqui com o nosso coração, com a nossa mente. O louvor é um momento que a gente se derrama na presença de Deus. Dá vontade de não parar de cantar, né? Ficar cantando mais e mais, é muito gostoso. Mas agora chegou o momento da palavra. Sejam todos bem-vindos. Temos uma visitante, a Sandra, né? Conheci a Sandra semana passada. O esposo dela, Luiz. Então, que Deus abençoe você. E não vá embora sem falar com a Deolinda, que ela vai ter um presente para você. Tá bom? Deus abençoe. Seja bem-vinda e chame o Luiz também. Foi um papo muito bom com ele e com ela. Lá na casa da Dona Terezinha, no dia do aniversário da Dona Terezinha. Muito bem que a senhora está aqui, sinal que já melhorou, né? Isso é muito bom. Nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Nós falamos durante algumas semanas em mentes renovadas, atitudes transformadas. Nós falamos durante esse tempo, nas 4 mensagens, que o cristão, ele busca a palavra para ser transformado pela palavra. E nós temos mudança de vida, daquilo que nós vemos no mundo e daquilo que nós praticamos. Nós somos diferentes das coisas do mundo. Mesmo que nós vivemos no mundo, com as dificuldades do mundo, com as mazelas do mundo, mas nós somos diferentes. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. E mesmo na nossa dificuldade, Deus tem trazido aos nossos corações a paz. Mesmo vivendo nessa guerra espiritual, né? Nós vivemos num país de paz, mas de guerra espiritual. Assim mesmo, Deus traz paz em nosso coração. Eu deixei um deverzinho de casa para vocês, né? Vocês lembram? Orar pelas pessoas próximas de nós, com quem nós queremos ensinar aquilo que nós aprendemos, ou compartilhar aquilo que nós aprendemos. Então, orar pelas pessoas. E hoje, nós vamos começar uma nova série de mensagens. Missionários do dia a dia. No final dessa mensagem, você vai perguntar, mas o que tem a ver o sofrimento de Jesus com a mensagem? Então, eu convido você a estar nas 4 mensagens que vão ser pregadas durante as 4 semanas, que você vai entender o que vai ser a introdução dessa mensagem, da ação de Jesus na humanidade. Jesus é o nosso Redentor. Ele morreu por nós. Ele veio ao mundo sem necessidade nenhuma. Então eu olho para Jesus de um Deus que se fez igual a nós. Deus que se fez pequeno para que nós pudéssemos entender Ele.
entender que ele entendia o nosso sofrimento, esse tempo que nós passamos aqui. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3, e logo na sequência o capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos do capítulo 3 e 13 versículos do capítulo 4. Jesus é provado. Jesus é provado. Vamos lá, todo mundo achou? Versículo 3, 21, 22. E aí depois do 1 ao 13. Vamos orar antes da gente ler esse texto da palavra de Deus? Baixe sua cabeça. Se você somente ainda não chegou aqui, chegue aqui. E todas as suas dificuldades deixe aqui aos pés da cruz. Aquela cruz ali que é o símbolo do nosso resgate. É o símbolo do que Jesus fez por nós. Obrigado, Senhor, por esse momento, ó Pai, por essa palavra. Palavra de Deus que já me edificou durante a semana, no preparo dessa mensagem. Ó Deus, e que ela venha também edificar a vida dos irmãos que estão, ó Pai, que vão ouvir essa palavra. Mas também na vida daqueles que vão ouvir através da gravação, durante a semana ou mais para frente, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus. Ó Pai, que todos nós entendamos, ó Deus, que Jesus, ó Pai, veio para nos resgatar. E nós temos também uma tarefa a cumprir. Ele cumpriu a sua tarefa. Mas nós, ó Deus, como filhos do Senhor, temos também uma tarefa a cumprir. E que ela, Deus, seja feita, ó Pai, do melhor de nós. Que ela seja feita, Deus, do mais fundo do nosso coração. Com todo o amor que nós temos pelo Senhor e com todo o amor que nós temos pelas almas que ainda não foram alcançadas. Pelas vidas, ó Deus, que estão se perdendo, ó Pai, no pecado. Ó Deus, por esse país que amamos, ó Pai, e ele tem se perdido, ó Deus, em suas conjecturas e nos seus pensamentos. Tem se perdido, ó Deus, nos seus pecados, ó Pai. Na lascívia, ó Deus, no homossexualismo. Tem se perdido, ó Deus, no egoísmo, na adoração do próprio eu, do corpo. Que nós, ó Pai, amemos, ó Deus, de todo o nosso coração, para alcançar todas essas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Mas sabemos, ó Pai, que somos pequenos e sem o Senhor nada somos, nada podemos. Se o Senhor não estiver à frente, ó Pai, tudo que nós fizermos é vão. Tudo que nós fizermos, ó Pai, não vai alcançar vidas. Por isso, ó Pai, trabalha com o Teu Santo Espírito, ó Deus, em todos aqueles que estão ao nosso redor. E aqueles, ó Deus, que oramos diariamente, ó Pai, por conversão. Que o Senhor já entre no coração deles, ó Pai. Alguns, ó Deus, nós já oramos há muito tempo e ainda não se converteram. Alguns, ó Pai, nós adotamos, ó Deus, há poucos dias, mas também ainda não se converteram. Por isso, ó Deus, toma conta, entra com Tua providência e cuidado. Pois o Seu grande e poderoso amor está em nós. É o poder que transforma, é o poder que cura, é o poder que sara, é o poder que resgata. É do Teu Santo Espírito que habita em nós. Por isso, ó Deus, age de maneira extraordinária e sobrenatural, para que todos saibam que é o Senhor fazendo. Que não somos nós somos somente instrumentos nas Tuas mãos. Dirige a nossa vida e abençoe esta palavra, ó Pai. Que ela seja alimento para cada um de nós durante essa semana. Não somente neste momento, mas em todo momento que abrimos a Tua palavra para ler, ela venha a ser alimento espiritual para nós. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém? Glória a Deus. Fica comigo. Fiquem comigo. Preste atenção. Não olhe para o celular nesse momento. Traga seus pensamentos para cá. Preste atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, em Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus.
E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Eu fico pensando nessa voz. Devia ser como uma voz de trovão. A minha voz é meio forte, mas ela não chega, nem se compara a essa voz. Este é o meu filho amado, em ti me comprazo. Como que Deus se faz pequeno para estar junto conosco. Lucas, do capítulo 4, do 1 ao 3, é sequência. Depois vai ter a genealogia de Jesus, aí já segue para o texto que nós vamos ler. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. A palavra de Deus, ela é bem clara nisso que nós lemos, em tudo isso que nós lemos. Que Jesus foi tentado. O livro de Mateus, no mesmo capítulo 4, vai fazer a mesma narrativa, mas ela não é tão rica, ela não é tão minuciosa como o livro de Lucas. E essa palavra, ela vem nos colocar diante de uma dificuldade de entendimento. Por quê? O diabo oferece para Jesus, que é Deus, todos os reinos do mundo. Como que é isso tudo? Se o reino é de Jesus. A palavra de Deus, ela é a nossa espada, é a fé nessa palavra que se torna o nosso escudo. É a fé nessa palavra que nos torna melhores na presença de Deus. Deus tem muitas maneiras de prover o seu povo, portanto devemos sempre depender dele e cumprir o nosso ministério. Vocês entendem que cada um de nós tem um ministério a ser cumprido. A partir do momento que nós dissemos para Jesus: sou seu discípulo, nós temos um ministério a ser cumprido. Alguns são missionários. E muitas vezes, como missionário, a gente passa por algumas dificuldades de viagens. Não é, Valquíria? De hospedagem. Nós passamos por dificuldades de entender o contexto da igreja que nós vamos falar do amor de Jesus. Porque cada igreja, cada cidade tem um contexto diferente. Demorou para mim conseguir entender isso. Tive que ministrar bastante cidade para mim entender que cada lugar é um contexto diferente. Você prepara a mensagem e de repente, quando você chega no púlpito como missionário, a mensagem muda.
Porque Deus sabe a necessidade daquele local, daquela comunidade. Deus sabe a necessidade daquele pastor que está pastoreando aquela comunidade, a dificuldade que ele tem. E muitas vezes ele está para abandonar o ministério. Porque ele está sendo tentado. Muitas pessoas usam a palavra para se livrarem de suas culpas. Muitos se livram, usam a palavra para se livrarem dos seus pecados, para se livrarem das provações. Quando nós usamos a palavra para fazer isso, nós não somos aprovados. E vamos passar pelas dificuldades novamente. Jesus, ele teve somente a prova do 40 dias. É o que nós pensamos. Mas além da prova de 40 dias, Jesus foi tendo provas no meio do caminho. Até a prova da cruz. Nós não conseguimos, com essa mente, entender a prova da cruz. Jesus tinha sido chicoteado, provavelmente estava com os ossos das costelas aparecendo, que ele tomou muitas chibatadas, e as chibatadas eram com pontas, com ossos. Você sabe o que é? Você dá uma chibatada com várias pontas, quando puxa, aquilo grudado no corpo, que arranca a pele, arranca a carne. De tanto que, mesmo com o porte físico de Jesus, ele caiu carregando a cruz. Então a prova de Jesus aqui é a primeira prova. É o primeiro momento. Pouquinho antes dele começar o ministério. Jesus, ele foi batizado. E diz o texto do versículo 21 do capítulo 3, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Jesus, diferente de todos os outros que estavam sendo batizados, ele não pediu perdão de pecados. Porque ele não tinha pecado. Ele não precisou confessar os seus pecados. Porque ele não tinha pecado. Mas ele, como todos os outros, ele orou. Ele se colocou na presença de Deus. Ele se manteve em comunhão com o Pai. De tanto que vem a voz e disse: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Deus, fazendo tudo isso, foi um planejamento. Deus não faz as coisas aleatórias. Deus tem um planejamento dentro da humanidade. Apesar de nós, e apesar de tudo que nós fazemos que não condiz com a palavra de Deus, Deus tem convertido pessoas. Deus tem trazido pessoas. Alguns estão aqui há 40 anos. Outros estão aqui há 10 anos. Outros estão aqui um pouco menos, 3, 4 anos. E tem eu que estou aqui há 7, 8 meses. Mas Jesus tem trazido pessoas. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Ele tem um planejamento. E aqui, ele diz, este é o meu filho amado, planejado lá no livro de Gênesis, para trazer vida para vocês. Jesus, ele tem um ministério, e esse ministério será cumprido à risca. Tudo que foi planejado no ministério de Jesus vai ser aprovado, porque vai acontecer como está escrito. A voz celestial, a voz de Deus já aprovou Jesus e aprovou o início do ministério de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas 4, no capítulo do versículo 1. Mateus diz que Jesus levado pelo Espírito Santo. Você vê como que é mais rico Lucas. E Lucas diz, mas o mais rico e mais colorido, o texto de Lucas.
vê-se um poderoso Jesus, cheio do Espírito Santo, guiado no deserto. É um Jesus cheio do Espírito Santo. Mateus fala que Jesus foi levado ao deserto para ser provado. Mas Lucas está dizendo, cheio do Espírito Santo. E Jesus vai pronto para ser testado. Ele foi testado no seu caráter. Ele foi testado no seu poder. Isso tudo ocorreu sob severa tentação proveniente do inimigo, ou proveniente do poder das trevas. Alguns teólogos dizem que Jesus teve essa prova após os 40 dias. Mas alguns teólogos dizem que Jesus foi sendo provado durante os 40 dias. O diabo foi esmiuçando ele durante os 40 dias. E às vezes a gente passa por um dia de aflição e no final do dia já estamos reclamando. Jesus é o nosso Senhor e ele foi provado. No versículo 2, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. O fato de Cristo ser conduzido ao deserto deu uma vantagem ao tentador, pois ele estava sozinho, sem ninguém. Jesus podia dar essa vantagem ao tentador, porque Jesus sabe do seu poder. Ele sabe que ele é ilimitado. Mas nós temos que ter cuidado, porque nós somos limitados. Quando o diabo está nos tentando, nós temos que bater de frente com ele. Nós temos que resistir a ele. Resistir em oração, resistir em santidade, resistir com amor. E parece que quando nós estamos sendo provados, as coisas, tudo que acontece ao nosso redor é para nos massacrar. É alguém que fica doente, é alguém que nos espizinha, é alguém que nos ataca, é nós que ficamos doentes. Quando nós estamos sendo provados, tudo que é de ruim nos acontece. O mal, ele não vem sozinho. O mal não vem sozinho. Ele nos ataca por todos os lados. Jesus podia chegar no deserto sozinho. Jesus podia chegar no deserto sem estar coberto de oração. Mas nós não podemos. Nós temos que estar cobertos de oração. Por isso que a palavra diz que nós devemos cuidar uns dos outros. Orar uns pelos outros. Estender a mão para o outro. Primeiro para os da casa. E a palavra diz primeiro para os da casa. Nós não podemos dar nenhuma vantagem para o inimigo. Nós não podemos ir para o deserto sozinhos. Jesus estava no deserto, não tinha ninguém que orasse com ele, ou que orasse por ele. Mas nós não podemos fazer isso. Esteja coberto de oração. Segundo tópico, Jesus condena o pecado. No versículo 5, no B do versículo 5, diz assim: todos os reinos do mundo. A tentação tinha o objetivo de levar Jesus a estabelecer um império mundial, mas ao custo de adorar a Satanás. Jesus rejeitou essa tentação citando as Escrituras. Satanás podia oferecer a Jesus as nações gentias, pois tinha influência e poder sobre elas, e o seu poder era exercido por meio da idolatria. Contudo, a tarefa de Jesus era quebrar justamente esse poder da influência de Satanás sobre essas nações. E também podemos dizer sobre todas as nações. Jesus veio para quebrar toda a influência de Satanás em nossas vidas ou nas nações. Satanás tem poder. E nós não podemos lutar com nossas forças no poder dele. Por isso nós temos que estar sempre
pautados no poder de Deus. Em todo o tempo. Nós não sabemos quando as setas inflamadas do maligno vêm contra nós. Nós não sabemos quando ele vai nos atacar. E principalmente, quando nós estamos na obra missionária. E vocês vão entender essa obra missionária em todas as mensagens que nós vamos ouvir. Todos nós estamos em uma obra missionária. Se você confessou Jesus como seu Salvador, você está numa obra missionária. E o diabo quer nos derrubar de qualquer maneira, ele é nosso inimigo. No versículo 6 diz, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Todas as promessas de Satanás são enganosas. Todas. E ele tem poder. E tem influência. Só que a influência de Satanás, ela foi dada para ele. Essa influência, esse poder que ele tem sobre as coisas do mundo, foi dada para ele. E ela vai ser tirada em algum momento. E ele vai ser o único que não tem salvação. Ou ele é o único ser que não tem salvação. Todo ser humano pode ser salvo. Inclusive aqueles que dizem que Deus não existe. Todos, se confessarem Jesus, serão salvos. Mas o inimigo não tem salvação. Por isso ele quer levar o máximo possível de pessoas com ele. Devemos rejeitar de uma vez e com aversão, como um preço oferecido por nossas almas. Devemos rejeitar Satanás com tudo que nós temos. Com tudo. Sabe aquele pecadinho branco? Você fala, não dá nada, depois eu confesso. Não flerte com o pecado. Não flerte com o pecado. O pecado ele nos traga. Jesus não flertou com o pecado. Aliás, ele rejeitou todo oferecimento de Satanás. A nossa maior riqueza, honra, felicidade está na adoração e serviço a Deus. Satanás tem um grande poder, mas a ele foi dado e também pode ser tirado, ou vai ser tirado. O único poder eterno é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que glória. Deus tem todo o poder e esse poder é eterno. No 8b diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Houve uma qualidade heróica na renúncia do próprio eu por parte de Jesus. Você está disposto a renunciar ao seu próprio eu? E fazer aquilo que Jesus está mandando? Ou que Deus está mandando? Essa é uma dura mensagem do nosso tempo. Nosso tempo impera a doutrina fácil. A doutrina do eu dou o dízimo porque Deus vai me dar o dobro. Então se eu der 10 reais de dízimo, Deus me dá 20. A doutrina fácil. Onde tudo é relativo, a verdade é relativa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Mas a palavra não nos ensina isso. Verdade é verdade, mentira é mentira, não tem nada relativo. Uma lição é óbvia ao usar as Escrituras como pretexto para os nossos erros, para os seus erros. Muitos fanatismos, muitas doutrinas satânicas nascem desse fanatismo. Porque nós não seguimos a trilha que Jesus já abriu para nós. Nós não colocamos Ele na frente das veredas para limpar o terreno. Nós não confiamos totalmente que Jesus está conosco. Aí surgem as doutrinas fanáticas. Onde nada pode, mas de repente pode tudo. Onde tudo é relativo.
onde a vida é fácil, porque se eu cometer um pecado, eu posso voltar para Deus pedir perdão e Ele vai nos perdoar. Ele vai me perdoar. Por que então eu não vivo uma vida reta, controlada pelo Espírito Santo, para não precisar pedir perdão? Não é muito mais fácil? Jesus, ele diz que só a Deus adorarás. O que nós estamos adorando? Realmente. Estamos adorando a nossa casa, que tem que estar tudo perfeito, limpinho. Estamos adorando o nosso corpo, porque eu me acho muito bonito. E aí eu vou para malhar, para ficar com barriga tanquinho, com as pernas delineadas. Não, mas eu quero um carro melhor. Aí eu coloco todas as minhas economias num carro. O que eu estou adorando mesmo? Adorar a Deus deve ser a primazia da nossa vida. Deve ser o melhor de nós. Nós devemos ser o melhor daqueles que creem, que confessam Jesus como Salvador. E Jesus é o único digno de adoração e de culto. João 18:36, na parte A, diz: o meu reino não é deste mundo. Jesus é de fato rei, mas naquele momento ali, ele não fez questão nenhuma de estabelecer o seu reino. Naquele momento que ele estava sendo tentado, ele não faz questão nenhuma, mostrando que ele derruba o eu para nos salvar. Ele derruba o eu para estar perto de nós. Jesus, ele é totalmente homem, mas ele é totalmente Deus. Ele não precisa de nós para nada. Aliás, nós que precisamos dele, precisamos muito. Se na manhã, quando você acorda, ele não der o sopro da vida, você não vai acordar. Nós precisamos dele em tudo. O reino de Jesus, ele é físico, mas ele é espiritual. Ele é físico porque nós cremos. Ele é físico porque nós vimos Jesus. Jesus esteve conosco aqui na terra. Nós somos comprovados, aprovados que Jesus esteve aqui na terra. Até os ateus que se diziam ateus foram pesquisar Jesus e se converteram. Porque quando pesquisaram, descobriram que Jesus esteve aqui. Ele não poderia transigir. Ele rejeitou Satanás e se tornou seu maior inimigo. Apesar que a maioria dos homens não rejeitam Satanás, e nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente dá uma brechinha para Satanás. Ele é o maior inimigo de Cristo. Ele se tornou o maior inimigo de Cristo porque Cristo rebateu ele com a palavra, rebateu ele com as escrituras. Cristo não deixou barato. Portanto, se ele é o maior inimigo de Jesus, ele é o maior inimigo nosso. Ele é o maior inimigo do cristianismo. Faz 2000 anos que ele tenta nos derrubar. Através de governos totalitários, através do pecado, através do nosso egoísmo. Mas ele plantou o reino dele aqui. E ele não vai conseguir nos derrubar. E tem estudos que dizem aonde a igreja é perseguida é onde ela mais cresce. Portas Abertas tem, se você for lá no site, se tiver um tempo para ler, você vai achar lá esse estudo que diz que aonde a igreja é perseguida
é onde ela mais cresce. A igreja de Jesus, muitas vezes ninguém vê, mas ela atua de modo extraordinário dentro da comunidade. Há pouco tempo atrás, a Coreia do Norte disse que essa praga do cristianismo está extirpada da nossa nação. E quantos cristãos estão presos em containers hoje, na Coreia do Norte? Quantos cristãos escondidos em cavernas? Quantos cristãos que não declaram que são cristãos porque serão mortos ou presos? A igreja cresce. Amigo meu ficou 5 anos na China e a gente não mensura a quantidade de cristãos que tem na China. A quantidade de cristãos que tem na China talvez seja a população brasileira. Aonde há perseguição, há um derramar do Espírito Santo, de tal maneira que os cristãos professam Jesus, mesmo diante da morte do corpo eminente. Não negam Jesus de maneira alguma, mesmo que se meu filho seja morto, eu não negarei Jesus. Porque eu professo Jesus como o Senhor, e eu sei o que eu quero. Eu sei que o meu filho que será morto estará comigo na vida eterna, porque eu sei para onde eu vou. A meu lugar não é aqui. Eu estou indo para um reino maior, um reino de glória, um reino que da onde eu não deveria ter saído. Mas por causa do pecado, eu estou aqui. Jesus ministra o nosso coração. E Jesus tem um ministério. Em cada uma das tentações, Jesus resiste ao apelo do mal, mostrando como filho obediente e fiel a Deus. Sua vitória sobre as tentações não apenas ilustra a sua santidade, mas ilustra também a sua autoridade sobre o diabo, a sua autoridade sobre governos. Ele também prepara o caminho para o seu ministério de redenção e salvação da humanidade. Logo que Jesus sai daqui, ele já está pregando. Ele já está falando, ele já está praticando o ministério. Essa história nos ensina sobre a importância da confiança em Deus e da resistência às tentações que surgem em nossa jornada espiritual. Jesus não prometeu nada fácil. Ele não nos promete nada fácil. Ontem nós tivemos um encontro de pastores, lá em Mojimirim. Nós estamos estudando, nós lemos um livro e vamos debater o livro cada 2 meses, 40 dias mais ou menos, a gente se junta e vamos debater o livro. E a gente conta das dificuldades que acontecem. Como é difícil preparar uma mensagem todo domingo. Eu achava que porque eu comecei ontem, né? Não é fácil preparar uma mensagem para todo domingo. E na verdade são 3 mensagens, né, durante a semana. E alguns pastores têm escola dominical. Tem mais uma aula de escola dominical. Como é difícil. Toma tempo. E muitas vezes a mensagem está quase pronta. Eu tenho um monte de mensagens no computador quase pronta. Na quinta-feira Deus fala assim, não, negativo. Você está muito bonzinho. Negativo. Pode mudar essa mensagem. A mensagem é mais tempo de oração do que preparo da mensagem. É mais tempo aos pés de Jesus, falando, Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja? Qual é a palavra que o Senhor quer falar para a igreja? Qual é o momento desta comunidade? Aí eu estou achando que esse é um mérito meu, né? Porque eu sou novinho no pastorado. Aí pastores com 30 anos têm a mesma dificuldade. Mas sabe por que a dificuldade, irmão? Porque não é nosso isso aqui. Isso aqui não é meu. Não é meu, apesar de eu ser pecador. Apesar de eu ter as mesmas dificuldades que vocês têm. Quando eu estou falando aqui, eu não estou falando do meu nome.
A responsabilidade é muito grande, porque Deus está falando com a comunidade através da minha boca. Aquilo que Ele já falou comigo durante a semana, essas mensagens que eu não consegui terminar, sabe o que aconteceu? Eu percebi que as mensagens eram para mim. Primeiro, a mensagem é sua. Depois você vai falar para a comunidade. Primeiro você tem que ser preparado para depois a comunidade. Como Jesus foi preparado para sair e pregar o Evangelho por toda a Galileia, por toda a Judéia, por toda a Samaria. E Jesus, como Pedro, naquele tempo, em corpo, ele não chegou até os confins da terra. Depois que ele subiu ao céu, ele chegou. Como Pedro, como Paulo, como os apóstolos. E Paulo tinha um olhar fixo nos confins da terra. Jesus venceu o mundo e nos ensina também a vencer o mundo. No versículo 13b, na parte B, apartou-se dele o diabo. Jesus resistiu a essas tentações, porque ele caminha segundo a palavra e pelo Espírito. Esses dois são dois recursos para nós não nos afastarmos dele. A palavra e o Espírito Santo. Nós devemos caminhar dentro do que a palavra nos diz, mas do que o Espírito Santo nos encaminha. Muita palavra e pouco Espírito, nós ficamos ensoberbecidos, achamos que somos o dono da verdade, achamos que podemos ser orgulhosos, ou nos sentimos orgulhosos, porque sabemos muito, estudamos teologia a fundo, lemos muitos livros, então o nosso conhecimento é muito grande. E isso ensoberbece o homem. E quantos homens têm caído? Quantos pastores têm caído? Porque têm muito conhecimento, mas não caminham com o Espírito Santo. Quantos homens que nós vimos como homens de Deus, e em algum momento eles caminharam com o Espírito Santo, mas de repente se perderam. E quando eu digo homem, eu estou falando do ser humano, é homem e mulher. Então devemos caminhar com as Escrituras, com o conhecimento das Escrituras, mas cheios do Espírito Santo. E vou parafrasear o pastor Messias Anacleto Rosa. Cheios do Espírito Santo, o tanto que um homem pode ser cheio do Espírito Santo. Muito Espírito, pouca palavra, nós morremos. Porque estamos cheios do Espírito, mas não conhecemos a palavra para expressar para o mundo. Então nós temos que caminhar com os dois juntos. Não é sacrifício para nós ler a palavra, pegar um texto bíblico, estudar ele, pegar um livro, estudar ele. Quando eu me converti, eu tinha lido a Bíblia pelo menos 2 vezes toda. O livro de João, eu sabia mais versículos de cor logo que eu me converti do que hoje. Porque eu lia esse livro quase todos os dias. Muitas vezes eu perdi o sono e eu pegava e lia todo o livro de João. Mas naquele tempo era só conhecimento. Mas de repente, Jesus me converteu e falou: você vai caminhar com o Espírito Santo. Ler a palavra todo dia, alimento espiritual para nós. A palavra não pode ser lida somente aqui no devocional ou na liturgia, na leitura responsiva. Ela tem que ser lida todos os dias. Tem que ser estudada. Até para que, se eu pregar alguma besteira aqui, vocês me chamarem a atenção. Fala: pastor, não é bem isso que a palavra diz. Vamos ler lá junto? Vamos estudar ela junto? Agora, com a palavra e o Espírito Santo juntos,
você cresce, você caminha, você vai em frente, você vai ser missionário do dia a dia. Amém? No versículo 13, na parte C do versículo 13, até o momento oportuno. No capítulo 22 aí do mesmo livro, no capítulo 22, versículo 3, Satanás volta para instigar Jesus à traição. Judas vem lá e traz Jesus. A segunda prova de Jesus. Bem pertinho aí, né? Já estava no ministério. Não é fácil ser traído. Como não é fácil para mim ser traído, eu acho que para Jesus é a mesma coisa. Será que como Judas, de vez em quando a gente traz Jesus também? Aí não fala para Jesus, não é bem assim, né? Só para a pessoa aí não merece conversão, não vou pregar para ela. Esse vizinho meu é muito chato, eu não vou pregar para ele. Esse amigo de trabalho, aí me espezinha, me trai. Ele fala mal de mim para os meus amigos, fala mal de mim para o patrão, não vou pregar para ele. Será que como Judas nós também não traímos Jesus? Jesus esteve sujeito a vários ataques. Jesus esteve sujeito à cruz e não desistiu de nós. Ele não precisava de nada daquilo que ele fez, mas ele não desistiu de nós. Às vezes nós podemos ter um irmão de sangue que fala assim, já gastei muito minha saliva, já preguei muito, ele não se converte, deixa para lá, não vou pregar mais. Eu oro por uma pessoa há 30 anos. Desde a minha conversão eu oro por uma pessoa. Eu oro para vários, mas essa faz 30 anos. E ela ainda não se converteu. Não desista dos sonhos. Não desista dos sonhos de Jesus. Que os nossos sonhos sejam os sonhos de Jesus. Jesus tem um ministério vencedor, apesar que o diabo achando que estava derrotando ele. O ministério de Jesus é vencedor. E nós podemos ver isso materialmente. Tem mais de 20 pessoas aqui hoje. Nós somos 70 mil cristãos, presbiterianos independentes, batizados no nosso hall de membros. E somos 82 mil pessoas que participam do culto. Peguei isso ontem, no censo da igreja. 82 mil pessoas. O nosso objetivo, como cristãos presbiterianos independentes, era que hoje nós fôssemos 110 mil pessoas. A nossa igreja diminuiu durante a pandemia. E nós não conseguimos reverter esse quadro. Pessoas foram embora e não voltaram. Mas o que nós fizemos para que elas voltassem? Qual foi a nossa ação para que essas pessoas voltassem para a igreja? Ação efetiva, individual de cada um de nós. Quanto nós temos chegado perto das pessoas enfermas, das pessoas idosas, das pessoas que têm algumas necessidades, e dizer assim, eu estou aqui. Se você precisar, pode me procurar. Quantos de nós temos feito isso? Nós cremos realmente que o ministério de Jesus é vencedor? De tudo que somos?
pastor Ricardo Agreste diz que pastor não gera ovelhas. O que gera ovelhas são ovelhas. Mas não é esse pastor aqui não, que esse pastor aqui é ovelha também. Nós temos que gerar ovelhas. O mundo muçulmano está tomando a Europa. Tem alguns países que já têm mais muçulmanos do que nascidos no país. Eles têm 10 filhos. Acho que se eu não me engano, a média é 10 filhos por família. E nós temos 1,9, 1,8. Nós estamos gerando a mesma quantidade que nós geramos de filhos de sangue, nós estamos gerando de filhos espirituais. Pegamos a cultura do brasileiro dentro dos lares e a mesma geração de filhos é a mesma que nós temos dentro da nossa casa. O que eu estou falando? Nós vamos continuar falando durante 3 semanas. Missionários do dia a dia. Eu sou realmente um missionário do dia a dia? Realmente eu estou expulsando Satanás da minha vida e buscando o Espírito de Deus, a palavra de Deus, para que eu caminhe na presença de Deus, para que eu faça aquilo que Deus tem colocado em meu coração, para que eu saia da inércia, que eu saia da preguiça, para que eu saia do meu egoísmo, que eu saia de mim mesmo e possa alcançar pessoas, povos e nações. Tanto Adão quanto Cristo enfrentaram 3 aspectos de tentação. Adão rendeu-se trazendo o pecado e a morte sobre a humanidade. Cristo resistiu, resultando em justificação e vida. Quando Satanás oferece a Jesus todos os reinos deste mundo, podemos ver o adversário como administrador da maldição deste mundo, deste planeta. Planeta Terra. Ele é o administrador da maldição. Mas ele não é o administrador da bênção. Um papel que é seu desde que o homem teve seu domínio confiscado e perdido na queda. O papel do diabo é nos derrubar. Ele nos derrubou lá no Éden. E hoje ele tenta nos derrubar. Esse é o papel dele. Por esse mesmo motivo, Jesus contesta o direito do diabo de fazer essas ofertas dos reinos de glória deste mundo. Ele pode até ofertar a glória desse mundo, os reinos desse mundo. Mas como Jesus, eu só vou adorar a Deus. Eu só vou adorar a Deus. Não tem outro Deus para mim adorar. É somente o Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus que chama Abraão. E fala, vai para uma terra que eu vou te prometer, que vou fazer de você uma grande nação. Uma terra que você não conhece, mas eu farei de você uma grande nação. E Adão, com 100 anos, ele creu na promessa. Já amortecido, já velho, mas ele creu na promessa. E por isso nós estamos aqui hoje, adorando a Deus. Jesus está aqui para ganhá-los novamente e finalmente vencê-lo. Mas Jesus o fará de acordo com as condições do Pai e não com as do adversário. O adversário não tem condição nenhuma perto de nós. Ele está rejeitado em nome de Jesus. Ele não faz parte do nosso cotidiano. Ele não faz parte da nossa vida. Ele não faz parte de nada em nós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra. Sejamos cristãos no sentido firme da palavra. Vamos lutar como Jesus e levar a palavra como missionários do dia a dia. Vamos lutar como Jesus.
Ele podia chegar perto do diabo sem oração. Mas nós não podemos. Nós não podemos. Todos os momentos que você lembrar desse pastor, coloque esse pastor no altar de Deus. Porque todas as vezes que eu lembro de vocês, eu falo, Senhor, abençoa. Senhor, abençoa o Luiz e a Sandra, que eu conheci essa semana, que eles não caem em tentação. Abençoa a Valquíria, como que é o nome do seu irmão? Abençoa a Valquíria e o Celso, que tem andado por esse caminho. Valéria e o Celso, que tem andado por esse caminho, pregando o Evangelho do Senhor, levando a palavra do Senhor às crianças, mas também à tua igreja. Abençoa, Senhor, a nossa lista de missionários que nós oramos durante a semana, por amor do seu nome. Amém? Vamos orar para afirmarmos a nossa identidade de filho adotado. A lição da semana. Vamos orar para afirmarmos nossa identidade de filho adotado. Somos feitos filhos de Deus, então ore por você, para que você caminhe com o Espírito Santo e com as Escrituras. Amém? Nós vamos agora orar, intercedendo por você. Se você quiser colocar um pedido para o Senhor, quiser falar alguma coisa para o Senhor, colocar alguma pessoa no altar do Senhor, fique em pé que nós vamos orar por você. Se você quiser fazer um pedido por você mesmo, que o Senhor trabalhe com a palavra no seu coração, para que você ache tempo no seu dia a dia para ler a palavra, fique em pé que nós vamos orar por você. Temos pessoas enfermas na igreja. E nós vamos orar, não vou falar os nomes, mas nós vamos orar para os enfermos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra que veio de encontro à nossa necessidade, ó Pai, de entender que o Senhor sofreu por nós desde ali nos 40 dias de jejum e oração, mas foi até a cruz e não nos abandonou. E nisso o Senhor venceu o mundo, venceu Satanás, ó Deus, venceu a morte. Amém. E nos trouxe vida em abundância. Muito obrigado, Pai. Nós não merecemos nada que o Senhor tem feito, nada que o Senhor tem colocado, ó Pai, se colocado, ó Deus, por nós. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, pela tua graça bondosa e amorosa, o Senhor, ó Deus, faz em nós a diferença, por amor do seu nome. Amém. Por amor do seu nome. Ó Deus, que eu peça a bênção do Senhor sobre cada um que ficou em pé, cada pedido que foi feito, ó Deus. Seja ele por doença, ó Pai, seja, ó Deus, para que firme a palavra, seja, ó Deus, para que ele tenha tempo de leitura da tua palavra, seja, ó Deus, por cura, seja por salvação de algum ente querido, seja por salvação dele mesmo, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, atenda a nossa oração, ó Pai, e entra, ó Deus, com a tua providência, ó Pai. Amém. Ó Deus, tira dessa comunidade toda a doença, ó Pai. A comunidade tem sido atacada por doenças. Doenças, ó Deus, que minam, ó Deus, as nossas energias. Tiram, ó Deus, as nossas forças, ó Pai. Ó Deus, cura as enfermidades, a enfermidade da alma, a enfermidade do corpo. Cura, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, se for enfermidade espiritual que o inimigo está nos atacando, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. E aqui, ó Deus, nessa comunidade, ó Deus, seja feita a tua vontade. E que ao sairmos daqui, ó Pai, nós sabemos que saímos para um campo missionário, para pregar o Evangelho do Senhor, para ministrar o Evangelho do Senhor, para dar testemunho do amor do Senhor em nós, da graça do Senhor em nós. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre nós, que o Jesus que morreu na cruz esteja conosco, que as consolações do Espírito Santo nos encha, nos transforme e nos ame,
não somente agora, mas para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos ouvir o pós-lúdio. Depois eu vou dar os avisos. Desculpa. Uma música na cabeça e outra na mão.